Fala galera, e chegamos então a esse terceiro episódio de Fear the Walking Dead. Estamos agora oficialmente na metade dessa primeira parte da última temporada de Fear the Walking Dead. Galera, sem demora aqui, ó, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. Vamos lá, sem demoras, cara, eu coloquei o título aqui do vídeo, tá, em relação aos pecados de Madison, mas não é por ela que eu vou começar essa crítica aqui. Vou começar falando realmente sobre toda a explicação que a gente precisava ter em relação à origem de Padre. É óbvio que, ao mesmo tempo, inclusive tá aqui, ó, né, tinha provocado com um vídeo falando ali em relação, cara, quem estava realmente colocado como governante de Padre, né, ou o tal Padre, já intitulado, né, era alguém do governo americano, possivelmente até, cara, o presidente dos Estados Unidos ali. E isso já é uma explicação que a gente nunca teve em relação ao nosso universo The Walking Dead. Só que a explicação, querendo ou não, tá? E aí, colocando de novo, ó, expectativa em relação à realidade. Cara, a expectativa era essa, beleza? A oportunidade estava ali, colocada. E vem a realidade nos mostrar o quê? A base realmente está fundamentada nisso, porque ele é realmente um plano de contingência, como a gente já tinha, querendo ou não, entendido desde a sétima temporada, em relação ao nosso querido senador, em relação aos documentos padre, a gente já tinha entendido isso. E agora está realmente esclarecido. Só que aí que tá, a escala disso tudo, a escala toda de contingência, inclusive tudo que tem lá nos containers, né? Cara, é realmente para trazer novamente, querendo ou não, uma sustentabilidade, olha só a palavra que eu invento de falar, né? Para que comece realmente uma nova comunidade ali. E isso está no cargo, cara, de um militar, porque obviamente, né, esses planos de contingência sempre vai ter essa parte militar ali para realmente pegar e coordenar para que isso realmente funcione. Dá para entender claramente que os membros do governo não conseguiram chegar até lá. E isso é uma coisa que já está bem estabelecida para a gente, não tem nenhum tipo de dúvida. Como a explicação ela funciona, cara, eu fiquei satisfeito, tá? Eu consegui realmente, assim, ó, tirar o que eu imaginava, o que eu queria que acontecesse, né, em relação a quem estava no governo de Padre. E gostei da explicação, porque a explicação ela realmente funciona, tá? Isso tudo ter ficado a responsabilidade lá da Shrek e do Crane, cara, também funciona, porque é um desejo do pai, é o desejo que o pai passa para eles para que realmente eles não desistam de Padre, que realmente eles consigam fazer com que aquilo lá realmente aconteça, que não fique apenas como um ideal, um objetivo, né? O retorno dos 12 anos é muito importante também para a gente voltar realmente no momento onde as coisas estavam literalmente mudando. Tem uma frase lá do nosso querido sargento que é, cara, nós precisamos ter, né, além do contato que ele coloca ali em relação ao senador, que ele já estava tendo naquele momento, que as pessoas estavam no bunker e tudo mais, a gente precisa ter, né, tratos comerciais com outras comunidades, ou seja, desde lá já se tinha esse tipo de entendimento, e isso também deixa ainda em aberto toda essa questão que está acontecendo da cura em relação a esses outros contatos com outras comunidades, que tem assim uma ligação ainda com o CRM. E isso é uma coisa que esse episódio, com essa fala, mesmo sendo de 12 anos atrás, remete a essa possibilidade de continuar em aberto. Além de toda a questão da cura, que a gente já entendeu que isso realmente vai poder funcionar e tudo mais. Então, cara, eu gostei da explicação. Acho massa os filhos terem que ficar ali, né, responsáveis por tudo para realmente o padre poder funcionar. Acho massa já ter até o detalhe em relação ao sistema de som, porque como já era algo instaurado, é algo que continuou funcionando. Então é algo que sim, né, pela idade que eles tinham, há 12 anos atrás, obviamente ninguém queria e realmente, né, ter um respeito por eles por causa da idade que eles estavam para eles estarem no comando. Né? Não iria existir essa reciprocidade. Ao mesmo tempo, com aquela proteção ali, toda aquela figura criada, representativa, é óbvio que deles conseguem realmente, né, ter esse poder e ter realmente essa continuidade da maneira como eles vinham realmente para ter a continuidade de padre e as escolhas todas sendo feitas a partir dali. Tá, o sentido todo do não deixar que nenhuma criança mais veja, né, seus pais morrerem, não perder seus pais, tudo mais, fazer essa proteção, cara, é um sentido, querendo ou não, muito mais, digamos assim, íntimo, né? É muito mais sentimental, mas funciona também, porque a cena é muito bem representada lá, quando eles estão lá, né, no porto e tudo mais, e vendo o pai, né, literalmente sacrificar a sua vida na defesa deles para conseguir salvar eles ali e, consequentemente, né, a sua morte daquele jeito que acontece.
E depois ainda a gente vê na noite, né? Antes de ter o contato do rádio e aquela troca de olhar e a decisão deles de consequente, eles vendo o pai deles ali ainda, né, transformado, mas ainda ali. E eles, querendo ou não, terem passado por toda aquela situação, terem visto transformação, todo o trauma acontecido. Então, pô, eu gosto, cara, eu gosto, tá? As decisões ali, pra mim, bate muito nisso. O que é a expectativa, o que é realmente a realidade. A realidade, ela funciona, eu compro, eu compro. Acho que tá realmente bem colocado pra gente, tá bem desenvolvido pra gente o que realmente é padre. E ficam essas possibilidades também, por causa daquela fala lá, de ter realmente essas ligações com essas outras comunidades, todas que a gente espera que realmente tenha. E padre, obviamente, por causa dessa escala que eu tô falando, cara, ele representa que tem também uma chance de ser muito maior do que a gente está vendo apenas representado dentro da ilha ali. Tem essa possibilidade também muito em aberto. Então, essa primeira parte, cara, gosto, acho que a Shrike é um baita personagem. Eu gosto muito mais dela do que por enquanto que a gente teve só nesse episódio também, né? A representação do irmão dela. Gosto dela como vilã. Acho massa toda a mudança que ela faz em relação, né, a Dove, em relação a Madison, a retomada de poder ali psicológica também de tudo que está acontecendo naquela situação. Acho perfeito. E já encaixando tudo isso sobre a Madison, cara, os pecados da Madison, eles vêm de uma força que acabam com ela nesse episódio. Demais, demais. Porque tudo aquilo que ela estava tentando colocar, né, tanto para Mo, quanto agora para Dove, quanto para todas as outras crianças, ela é a responsável por muitas delas estarem lá. Ela é responsável, né? Assim como a June foi muito bem colocada pra gente no segundo episódio, também ter a sua responsabilidade por causa dos experimentos lá, mesmo que a responsabilidade é dela, ela que executou os experimentos da maneira como ela estava sendo colocada para fazer, aqui também. Então não tem como a June não, a Madison ser essa líder. Eu acho extremamente satisfatório essa conclusão no final. Ela não pode ser a líder. Ah, é óbvio, galera, que a gente ia voltar pro Morgan. Isso é uma coisa óbvia do universo, tá? Que o Morgan ia ser esse grande representante, esse grande líder para que aconteça a insurreição contra Padre e tudo mais. Isso estava óbvio, né? A gente nem precisava começar essa temporada que a gente já sabia que, querendo ou não, isso ia acabar sendo, né, o caminho que eles iam seguir. Até acho que não precisa do Morgan, tá? Isso eu tô já uma coisa que o episódio mostra a gente o Daniel de volta, cara, o Daniel líder, né, da comunidade. E a gente tem toda a explicação do Daniel. Existe todo um respeito em relação à figura dele pelo grupo dos outros pais. Existe todo um respeito onde as pessoas seguem já o que ele está escolhendo como caminho para elas. Por que que precisa ter o Morgan para lá? Ah, mas porque o Morgan tem já, querendo ou não, um conhecimento de padre. Tá, mas a gente tá falando em relação a uma insurreição. A gente já tem a Madison do lado do Daniel. Ela não vai ser a líder. Por que que precisa ter a figura do Morgan, entendeu? Isso eu não tô falando em questão de personagem em relação à história. Eu tô falando em relação desse contexto de liderança de um grupo já formado. Não sei há quanto tempo, a gente pode já começar, tá, de 7 anos para cá. Por quê? Não tem um porquê claro, a não ser porque, cara, ele é o protagonista de Fear the Walking Dead, é óbvio que ele tem que estar na liderança da porra toda, entendeu? É isso que é uma coisa clara. Mas, ao mesmo tempo, por mais que eu entenda na figura de roteiro, narrativo, tudo mais, rolamento de história, cara, não precisa, velho. Não precisa, mas ok, entendeu? Aí vou voltar, até não tô com ele aqui, eu ia deixar separado. Cara, meu paninho. Deixar meu paninho, vou passar pano nessa parte aqui, porque eu entendo o que eles querem colocar, tá? Mas acho muito importante toda a força que a Madison estava para realmente mostrar a verdade, como ela consegue mostrar para Mo, consegue criar a dúvida na cabeça da Mo do que o padre realmente está fazendo, consegue realmente colocar essa dúvida no Dove, e óbvio que esses pecados voltam todos contra ela. Acho sensacional eles pegarem o que aconteceu no 16º episódio lá da 7ª temporada, trazerem agora de volta como resposta para ela de alguém que a gente viu. E isso é muito importante. A gente viu a personagem, a gente viu que ela estava na busca do quê, a gente viu o que aconteceu com ela, a gente vê até de novo em flashback ali, né, o golpe final que a Madison dá, né, ela já transformada para salvar o Morgan. Isso é incrível, cara. É incrível, porque é uma continuidade, querendo ou não, né, de todo esse arco da Madison.
Cara, porque são os pecados dela, ela tem que realmente pagar por essas coisas que aconteceram perante a todas as pessoas, né? Por mais que ela queira fazer o certo, não adianta, ela fez muita coisa errada antes. Então, acho muito importante a série abordar a personagem com esse arco também. Tem uma linha, né? Que ela pergunta em relação a Nick e a Alicia, e a Juni responde, cara, categoricamente, de uma forma direta, você nem iria os reconhecer, né? Na maneira como eles ficaram depois dos acontecimentos lá do estádio. Isso é uma coisa importante também. Eu não sei se nessa primeira parte a gente ainda vai ver os tais flashbacks prometidos do que aconteceu lá no estádio. Na maneira como ela salvou e até ela ser resgatada ou encontrada, ou esse encontro, né, na maneira como aconteceu por alguém de padre. Tá? Isso ainda tá algo em aberto pra gente. Mas essa outra toda parte em relação aos pecados, cara, fecho, encaixo maravilhosamente bem. E aí vamos fazer toda essa ligação, né? Que tem em relação a Madison, Shrike, cura, que envolve a June, envolve o Finch, que a gente vê que o resultado está acontecendo do seu tratamento, ou seja, a radiação realmente tem resultado, e a ligação clara em relação à Alicia, e com algo que finalmente teve resposta, que não me deixaram em aberto, que eu tava com medo depois do primeiro episódio. Cara, a relação dos testes, a relação de ter tirado o sangue da Madison, pra mim era muito importante, porque foi realmente o Snack Peak que eles liberaram pra gente em fevereiro, eles trazerem isso de volta e trazer como resultado, e com uma palavra que ali pra mim foi chave, além da questão da radiação. Além da questão da radiação, o tal do hereditário. O hereditário, pô, claramente colocado, né? Alicia, a relação da mordida, a radiação, tudo mais, o tempo. Beleza. E daí a gente tem a questão do hereditário ou não. Porque esse hereditário ou não faz muito também de algo que eu comecei a pensar. Cara, se estão fazendo tantos testes nela, sim, e manter ela viva por tanto tempo, alguma coisa a ver com a Alicia tem que ter. E agora tá claro pra gente. Era realmente isso, né? Então, a suposição, ela realmente, né, se concretiza porque é realmente o caminho como eles estavam querendo desenvolver em relação à narrativa da série. E acho isso muito importante, porque acho que alguma coisa a mais ainda vai rolar dessa parte, tá? Pra mim, a Alice aparece no final da série. Pra mim, a Alice vai aparecer no final da série. Mas a Madison tem alguma coisa ali. Aí que tá. Eles não estão jogando todo esse esquema da cura apenas pela essa parte sentimental, íntima em relação ao Shrike, o irmão, ao pai, às crianças e o universo todo. Tem alguma coisa a ver, sim, com a Madison também. E essa palavrinha do tal do hereditário estar colocado aqui como, né, uma palavra no meio de uma frase que vai no episódio, eu acho extremamente importante deles terem colocado, porque acho que eles vão voltar para esse caminho. Eles vão voltar para esse caminho. Alguma coisa a mais vai ter. E esse assunto da cura, também em relação de trocas de comerciais com as comunidades, a cura também se remete à troca de informações com as comunidades. Ou seja, tudo em relação ao CRM e em relação ao padre, cara, é o exército norte-americano. Os planos de contingência são conhecidos, né? Então, a maneira como o CRM se estabelece lá atrás também pode ter a ver já terem conhecimento desses planos de contingências. Essa troca de informações em relação à cura também faz muito parte disso. Ou seja, tudo é muito importante agora que eles começam a querer ligar esses pontinhos aqui, tomara que eles não só liguem os pontos, mas façam um nó para nunca mais soltar. Nunca mais soltar, e a gente tem essa ligação clara de todo o universo The Walking Dead, da tal história maior que vai ser contada. Ela tá acontecendo. Esse episódio, assim, por mais que ele não seja um episódio empolgante, como para mim foi o segundo episódio, ele é um episódio extremamente importante, porque ele sucede um episódio extremamente empolgante, mas de uma forma coesa. Ele consegue sim levar a história para frente e não tá enrolando nada. Ele não tá enrolando, ele tá explicando as coisas. Pode não ser a explicação que né, a gente esperava? Cara, pode, mas ela funciona? Funciona. Então, para mim, é aquele momento ali da passadinha de pano, né, em algumas situações também, e muito cuidado com a minha própria expectativa em relação ao que vai acontecer. Porque o principal de tudo, cara, é a história ali tá funcionando. Eu posso gostar, posso não gostar, mas ela tem que estar funcionando, independente de uma opinião ir para um lado ou ir para o outro ali. E aí vamos chegar, cara, numa parte conclusiva desse vídeo aqui, em relação ao que é falado pelo Daniel, a Luciana e a Charlie, porque isso está bombando no nosso grupo. Que grupo, Luke? Nosso grupo do Telegram, se tu é fã do universo da Walking Dead, não entrou no grupo ainda, parte por tempo, tá aqui na descrição do vídeo, entra no nosso grupo, desde de manhã cedo, o episódio já tá lá legendado pelo nosso grande Guilherme Catai, e
a galera já está conversando, sempre cuidando, né, colocando aquela nossa famosa tarjinha e tudo mais, assim, com spoiler já sobre o episódio, cara. Porque tem esse fato que é falado pelo Daniel em relação a Luciana, em relação a Charlie, né? Aparentemente, a maneira como o Daniel fala é que as duas morreram. Só que essa chegada da jangada, eu acredito que ainda vai ser mostrada, porque a gente tem Victor não chegando na jangada, como já falado no primeiro episódio lá pela Madison. A gente tem agora essa questão da Luciana, da Charlie, onde o Daniel simplesmente se separou. Inclusive o Daniel estar fora de Padre estar, né, nesse encontro todo e como líder daquela galera ali. Alguma coisa aconteceu. Essas coisas, acredito que elas vão sim, né, ser não só apresentadas, mas explicadas pra gente, cara. Tá? E acho que não vai ser nessa parte A. Se for na parte A, é o 6º episódio. Daqui a pouco já sai o vídeo aqui da gente teorizando, vendo a promo do 4º episódio, tá? Não é no 4º episódio. O 4º episódio vai seguir outros personagens lá e vai ser um episódio, cara, muito massa também. Muito massa também. Mas, aparentemente algo acontece com Luciana e com Charlie. O que eu lembro é que a personagem, né, a atriz que interpretou a Luciana, a personagem Luciana, ela está assim nessa última temporada de Fear the Walking Dead. O que acontece, né, em relação à narrativa, maneira como vai acontecer, a gente vai descobrir na série. Mas acho massa que Fear tá dando, querendo ou não, um jeito, com a quantidade toda de personagens que ele tinha, principais, secundários, ele tá dando um jeito de dar importância para alguns personagens nessa parte A. Isso tá muito claro. Que o próximo episódio já tem de novo Morgan, Grace, Dwight, Sherry. E Amor, porque Amor é uma protagonista de Fear the Walking Dead dessa última temporada também. Tá, mas não tem os outros ali ainda, entendeu? Eu acredito que esses outros eles ainda vão aparecer de alguma maneira. Não acredito que Luciana e Charlie morreram. A Charlie pode ser outra personagem também, assim como tem essa relação da radiação, pode ser outra personagem também que a gente veja com já algum potencial de cura ou, cara, curada daqui a pouco. Ou curada daqui a pouco. Isso também pode acontecer com essa personagem ali. Porque é só a gente lembrar o que aconteceu. Porque se eles derem essa resposta, pra mim, cara, vai ser um grande cala-boca pra mim mesmo. Que eu vou adorar se eles fizerem isso com essa consequência em prol da história. Se for em prol da história, cara, eu vou calar minha boca com todo prazer, entendeu? Porque vai ficar massa pra série. Aí que tá, vai funcionar muito bem pra série. Então, acredito muito, cara, que aquela fala ali são falas de pessoas, cara, que não se encontram. E vamos lembrar o que o Henrique sempre falou em relação ao Madison, que ele falava desde a Madison, desde lá, cara, da quinta temporada. Se a gente não viu o corpo, cara, o personagem tem a grande possibilidade de voltar. Se a gente não viu o corpo, o personagem tem a grande possibilidade de voltar. É literalmente isso. Então, galera, esse vídeo já ficou gigante. Lembrando que daqui a pouco sai já o vídeo de teorias, reações, vamos assistir a promo juntos, vamos falar sobre a sinopse do 4º episódio de Fear the Walking Dead. Lembrando que domingo, 9 horas da noite, ao vivo aqui no canal do YouTube da Take, eu e meu amigo Henrique estamos de volta com o nosso grande debate tradicional já junto com vocês, pra gente falar tudo e mais um pouco sobre o esse 3º episódio que a gente teve de Fear the Walking Dead. Galera, não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.